aproveitando, a gente vai falar sobre cirurgia. E muitas vezes a gente precisa ir para uma cirurgia. E eu sei que muitos de nós vamos para a cirurgia apreensivos, com medos, com receios. E a gente tem medo do desconhecido, né? E é por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, cirurgia segura. Porque quando a gente conhece, quando a gente tira as nossas dúvidas, a gente consegue baixar a ansiedade e ir para um procedimento até mesmo invasivo, como uma cirurgia, com mais tranquilidade. Isso tudo é muito importante para esse momento. E a gente vai falar sobre isso, eu espero que você tire todas as suas dúvidas. Quero inclusive te convidar para participar do programa. Você pode hoje mandar as suas dúvidas para vidamelhor@redevida.com.br, vidamelhor@redevida.com.br. Hoje você também pode mandar pelo meu Facebook, vai lá no meu perfil e pode publicar a sua dúvida. E até mesmo no Twitter, ok? Participe, porque o programa fica mais gostoso com a sua participação. E você tirando as suas dúvidas aqui para o Dr. Alan Landecker, que é cirurgião plástico e é um excelente médico, muito responsável. E eu realmente admiro muito. Vai responder as suas perguntas, vai tirar suas dúvidas. Por favor, Dr. Alan, obrigada por ter vindo. É um prazer. Falei de verdade, viu? A gente bateu um papinho ali fora. Vem cá, senta aqui um pouquinho comigo. E eu fiquei muito contente, porque falei pro Dr. Alan, a gente vai falar sobre cirurgia segura, né? O que você acha que é importante a gente falar? Sobre que aspecto a gente deve abordar? E ele falou, Cláudia, o importante é que as pessoas façam boas escolhas e que consigam ir para uma cirurgia com muita tranquilidade, né? Sabendo que fez uma escolha séria. Foi isso que você me respondeu? Com certeza, eu acredito que grande parte do sucesso da cirurgia, o resultado, ele vai depender do que acontece antes da cirurgia, que é o planejamento, né? Então, no caso da plástica, o fator principal que determina o sucesso de uma cirurgia é a escolha do profissional. Então, o paciente deve gastar muito tempo nisso, o paciente deve sempre procurar um médico que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e preferencialmente seja especialista naquela cirurgia que o paciente deseja. Então é melhor gastar tempo procurando esse cirurgião, enfim, analisando currículos, conversando com outros médicos, analisando pacientes que já foram operados por vários médicos, para que essa escolha possa ser feita corretamente. E é possível, você falou de analisar currículo, é possível fazer essa análise? Como é que o paciente faz? Ele pergunta para o médico? Veja, vários médicos possuem, por exemplo, sítios eletrônicos e que possuem esses currículos. Agora, eu acredito que o paciente tem que ter acesso a todas essas informações. Então, o médico deve, eu acredito que oferecer, enfim, um currículo, de onde foi a formação. Enfim, o paciente, na verdade, o cirurgião ele presta um serviço, certo? Então, o paciente deveria ter direito a analisar esse serviço, né? Que tipo de serviço você vai conseguir. Isso é muito importante, né? Porque... Com certeza. Então, infelizmente, a gente tem alguns que se colocam médicos e que não são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? O que significa ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo? Então, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quer dizer que o médico passou por todas as etapas que são necessárias para se atingir esse posto. Então é como se fosse um selo de qualidade. Então isso quer dizer o quê? Ele fez uma boa faculdade de medicina, fez pelo menos 2 anos de cirurgia geral, pelo menos 3 anos de cirurgia plástica, e aí ele prestou uma prova, tá, para virar especialista pela sociedade. Então é como se fosse uma OAB, né, no caso do direito. Agora, uma vez que ele vira especialista, né, ele pode apresentar um trabalho, como se fosse uma tese, e aí ele ascende a membro titular, que é o posto máximo que você pode obter dentro da sociedade. Então, são como se fossem provas de seleção, então só realmente os que têm uma formação melhor entram na sociedade. Embora, evidentemente, isso não garanta que a cirurgia vai ter sucesso, mas aumenta-se muito a chance de que isso aconteça. A cirurgia plástica, principalmente, ela tem muito a ver com a habilidade pessoal do médico? Com certeza, mas tem muito mais a ver também com a formação. Existem cirurgiões que são extremamente habilidosos em termos de mão, mas às vezes eles não têm a formação teórica tão boa quanto outros. Então, não adianta, os nossos professores sempre falavam, existem os cirurgiões e os operadores. Então, os operadores são aqueles que têm uma habilidade manual sensacional, mas não sabem o que fazer. Então, no caso do cirurgião, os melhores cirurgiões são aqueles que conseguem indicar os procedimentos corretos em determinadas situações.
E, evidentemente, tem que possuir a destreza manual. Uma cirurgia segura, então, ela precisa ser indicada pelo médico, não pode ser a mão contrária. O paciente chegar e falar para o médico, eu quero fazer isso desse jeito, estou correta? Então, o cirurgião, ele está lá para ajudar o paciente a ser feliz, certo? Então, você deve, sim, levar as expectativas do paciente como uma primeira ideia, né? Então, o que o paciente quer é fundamental, porque você está lá para agradar. Agora, cabe ao médico, dentro dessa expectativa do paciente, oferecer os procedimentos que ajudem a atingir essa expectativa. Mas cabe ao médico também oferecer ao paciente sempre quais são os potenciais benefícios dessa intervenção e as potenciais limitações também. Bom, falando em cirurgia segura, não só na parte da cirurgia plástica, mas na cirurgia como um todo, quais são os principais riscos que a gente tem hoje numa cirurgia, por exemplo? O que eu acredito é que tem existido uma vulgarização em geral em relação a vários procedimentos cirúrgicos, em que as pessoas têm fugido de realizar cirurgias em hospitais seguros para realizar em clínicas ou em estabelecimentos que não possuem a segurança exigida pela vigilância sanitária. Então, o que nós sempre colocamos, mesmo para a cirurgia plástica, é que é mais recomendável realizar qualquer tipo de cirurgia num hospital que tenha UTI. Caso essa cirurgia seja realizada numa clínica, que essa clínica possua toda a infraestrutura exigida pela vigilância sanitária. A minha opinião pessoal é de preferir realizar a cirurgia em hospitais com UTI, porque caso haja algum problema com o paciente, a retaguarda, quer dizer, a estrutura em termos de banco de sangue, UTI, etc., é imediata, ela já está no estabelecimento, ali do lado do centro cirúrgico. Então é melhor para o paciente, porque não necessita de uma remoção. Por exemplo, se ocorrer algum problema numa clínica, por exemplo, esse paciente terá que ser removido para um hospital de maior nível. Então eu acredito que seja mais seguro para o paciente que qualquer cirurgia seja realizada em hospitais. Existem algumas doenças que são mais faladas, né, quando faz uma cirurgia e que de repente resulta numa complicação, como por exemplo a trombose. Qual é o nível de acontecimento de uma trombose numa cirurgia? Uma cirurgia, por exemplo, dessas eletivas, que a pessoa marca, que vai porque sabe que tem que fazer? Então, a ocorrência de trombose, de novo, é muito importante a prevenção. Então, a primeira coisa que o médico deve fazer é tirar uma história muito apurada do paciente, visando encontrar fatores de risco para a trombose. Existem vários fatores: obesidade, o fato de fazer uma cirurgia ortopédica, o fato de usar pílula anticoncepcional, várias horas de anestesia. Então, é muito importante esse planejamento primeiro. Então, caso haja um fator de risco, que ou esse fator de risco seja eliminado, ou você trabalhe na cirurgia com esse fator de risco. Então, o que nós fazemos sempre, rotineiramente? Todos os pacientes que vão fazer uma cirurgia plástica, eles utilizam uma meia de compressão e uma máquina que bombeia as pernas durante o procedimento. Então, isso diminui de uma forma muito significativa o risco de trombose. Também, pacientes que usam pílula anticoncepcional não devem usar o produto por 14 dias antes de qualquer cirurgia. Então, é muito importante o antes da cirurgia, você procurar encontrar os fatores que podem causar essa complicação e tentar eliminá-los. Você falou de muitas horas de anestesia. Uma pessoa que resolve fazer aquela cirurgia completa, né? Quer fazer um lifting do rosto, quer fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura, enfim, quer fazer um monte de coisas. Ela vai ficar mais tempo sedada, anestesiada. Aí o risco é maior, então? Sim, o risco ele cresce à medida que a anestesia se prolonga. Então, a minha opinião pessoal e a opinião da sociedade é que nenhum procedimento deva durar mais do que aproximadamente 6 horas. Então, isso visando minimizar o risco da trombose, que é uma complicação comum. Existem outras complicações que são importantes, como sangramento, infecção. Então, novamente, se o hospital for um hospital de alto nível, com boa qualidade de esterilização, e por isso baixos índices de infecção hospitalar, tudo contribui para que o resultado da cirurgia seja bom com menos risco. Tá. Existe algum lugar do corpo onde o risco de, por exemplo, uma trombose seja maior do que em outros? Uma cirurgia de coração é uma cirurgia lenta, né? Ela é um procedimento, eu penso que mais demorado.
o paciente vai ficar anestesiado mais tempo, mas por ser coração, tá lá em cima, o risco é menor ou não? Não, as cirurgias que mais comumente podem causar problemas de trombose, no caso são cirurgias ortopédicas, né? E dentro da cirurgia plástica, abdominoplastia, lipoaspiração. São as cirurgias que têm um índice um pouquinho maior. E de sangramento é se a região for muito grande? Então, o sangramento ele pode ocorrer em qualquer cirurgia, né? Então, evidentemente, a técnica cirúrgica adequada é importante para que o médico não deixe sangrar. Agora, de novo, a prevenção. Então, nós proibimos qualquer paciente de tomar aspirina por pelo menos 2 semanas antes da cirurgia e qualquer medicamento com ervas medicinais. Então, isso deve ser interrompido também 2 semanas antes, porque isso causa alterações de coagulação, fazendo com que o paciente possa ter uma hemorragia muito grave. Então, novamente eu te digo, o planejamento é a coisa mais importante. Então, veja quantas coisas nós conversamos antes do ato cirúrgico, que quando feitas direitinho, diminui muito o risco de você ter problemas. E olha, para aumentar a sua segurança em relação ao médico, também é importante que você agora já sabe de tudo isso, preste atenção no discurso do teu médico e também se ele está te pedindo exames pré-operatórios, porque são necessários, né, doutor? Sim, uma coisa muito importante que deve ser colocado, qualquer paciente só deve ser operado se estiver em perfeitas condições físicas e psicológicas, tá? Especialmente isso na parte da cirurgia plástica. Nós sempre realizamos exames de sangue, exames cardiológicos e exames de imagem, se necessário. E uma coisa que você falou muito bem na introdução é o medo do desconhecido. Então, hoje, nós acreditamos que a boa educação do paciente antes da cirurgia em relação ao procedimento faz com que eles entrem na sala com muito menos ansiedade. Então, hoje, nós fazemos uma consulta extremamente detalhada, no sentido de explicar a técnica cirúrgica de uma forma muito detalhada, explicar exatamente como é o pós-operatório, fornecendo apostilas com orientações super detalhadas para que o paciente entre seguro na cirurgia sem nenhuma dúvida, ou seja, sem aquele medo do desconhecido, como você falou no início do programa, e que no pós-operatório ele tenha também um guia de referência. Perfeito. Eu quero que você também mande a sua pergunta, eu já tenho algumas aqui para o próximo bloco, eu vou fazer um intervalo, enquanto isso você pode, deve participar, pode mandar no meu Facebook, no Twitter e no vidamelhor@redevida.com.br. Qual é a sua dúvida em relação a uma cirurgia segura? Eu continuo no próximo bloco conversando com o Dr. Alan Landecker, então não deixe de participar, eu volto já já, tá bom? E a gente continua falando de saúde, né? Porque estou de volta com o Dr. Alan Landecker, várias perguntas aqui, que bom que você está participando. E olha, a minha primeira pergunta, a minha não, mas é de um telespectador, ele fala de Recife, é o Carlos da Silva Gomes, ele diz o seguinte: a minha esposa está fazendo pesquisa e orçamento para escolher um bom cirurgião. Nessa hora, o preço fala mais alto. Isso é um problema? Isso é um problema e é altamente condenável a atitude desse paciente. A escolha de cirurgiões pelo preço é uma coisa que pode gerar, pelo preço baixo no caso, uma coisa que pode gerar complicações gravíssimas que muitas vezes são impossíveis de corrigir. Então, o preço nunca deve ser o principal critério de escolha. Eu sempre bato na tecla que a formação do cirurgião, a especialidade do cirurgião é o mais importante. Por quê? Caso o paciente resolva fazer com um cirurgião menos qualificado por um preço menor, o risco de uma complicação é maior e essa complicação pode ser muito difícil de corrigir. E quando o paciente for corrigir com um super especialista, vai acabar gastando muito mais dinheiro do que se fizesse da primeira vez com um super especialista. Então a mensagem para os pacientes é sempre essa: busquem qualidade e não preço. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta então. É antiético não pechinchar, mas negociar com um cirurgião plástico, por exemplo, pedir para dividir o pagamento? Eu não acredito que seja antiético, porque o cirurgião ele oferece um serviço, né, para o paciente. É lógico, é medicina, não é um comércio e tal, mas nós como cirurgiões, nós precisamos tentar atender a população. Então, assim, eu acredito que é elegante, até do ponto de vista humanitário, o cirurgião oferecer possibilidades de facilitar o pagamento para que o paciente possa conseguir uma cirurgia de um certo nível. Então, por exemplo, se você tem um super especialista em cirurgia de nariz e um paciente que precisa desse profissional, é muito chato se esse paciente não conseguir ser atendido por aquele nível de mãos habilidosas
se o médico for intransigente e não oferecer nenhum tipo de facilidade de pagamento. Então, acho que a medicina ela não pode só ser uma coisa financeira. Eu acho que você tem que colocar essa parte humanitária em jogo para ajudar o paciente. Perfeito. A Dami Artes diz, tenho diabetes, mas minha cicatrização é ótima. Meu cirurgião diz que se minha diabetes não for controlada e a minha pressão arterial, que é alta, estiver descontrolada também, eu não posso tomar anestesia. Que reação posso ter? Então, a parte da diabetes é muito interessante, porque pacientes que têm uma diabetes compensada, quer dizer, o açúcar no sangue está nos níveis corretos, eles podem ser operados sem nenhum problema, porque a cicatrização vai ocorrer normalmente. Agora, diabetes descompensado, né, onde a glicemia está super alta, você tem riscos enormes de ter problemas de cicatrização. A pressão alta também é uma coisa que deve ser combatida, quer dizer, o paciente só pode entrar na sala de cirurgia com a pressão absolutamente normal e controlada ao longo dos meses para evitar reações com a adrenalina e os outros medicamentos que são usados durante a anestesia, causando complicações como infartos, por exemplo. Daniela Goulart, de Camboriú, pergunta, se alguém colocou prótese de silicone nos seios há anos atrás e agora quer trocar por estética, saúde, etc., mas não pode, como fica o seio sem a prótese? Dá para ficar sem ou essa pessoa vai ter que usar uma prótese para o resto da vida? Então, essa é uma pergunta que tem vários tipos de resposta. Então, por partes, se você tirar a prótese e você tiver uma paciente que tem tecidos elásticos, uma pele com boa capacidade de retração, tudo isso vai retrair e a paciente vai voltar a ter uma mama pequena. E não necessariamente ruim, muitas vezes... Ah, porque a mama pode voltar? Sim. Mesmo que ela esteja um pouco caída? Então, é isso que eu ia falar. Então, assim, isso funciona em pacientes que não têm nada de flacidez, que possuem tecidos elásticos, uma pele boa e são jovens. Agora, qualquer paciente que possuir algum grau de flacidez, quando retirar a prótese, essa pele dificilmente vai ter capacidade de retrair. Então, o resultado vai ser uma mama evidentemente menor, porque foi retirada a prótese, com algum grau de flacidez. Então, nesses pacientes, se o paciente quiser, para melhorar o aspecto da mama, ele vai ter que necessariamente tirar a pele, né? E aí vai ganhar cicatrizes. E aí aquela cicatriz numa forma de cruz, de um T invertido, é isso? Na verdade, isso depende da quantidade de pele a ser retirada. Se você precisar tirar só um pouquinho de pele, é possível fazer uma abordagem periareolar, em que a cicatriz fica em volta da areola. Quantidades médias de pele, fica uma incisão vertical apenas no polo superior da mama. Agora, quando tem muita pele para tirar, o único jeito é através do T invertido, que é isso que você comentou. Ok. A Bianca Teixeira de Manaus, ela pergunta, ela diz, na verdade, que ela tem problemas com queloide, que ela fez uma cirurgia na barriga e teve queloides, e agora ela precisa fazer uma cirurgia para retirar a prótese de silicone e tem flacidez. Ela está com medo de também ter, além da cicatriz no seio, queloide no seio. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas na minha opinião, o fator que mais determina a formação de queloides ou cicatrizes inestéticas, na verdade, é técnica cirúrgica. Então, se a paciente for operada por um bom cirurgião e que não haja tensão no fechamento ali das incisões, em geral a cicatriz fica excelente. Agora, caso essa paciente tenha essa propensão, existem pacientes que têm uma propensão genética a ter queloides, é possível realizar a beta-terapia após a cirurgia. Então, a beta-terapia é a aplicação dessa radiação, iniciando nas primeiras 48 a 72 horas após a cirurgia. Então, essa radiação tem a capacidade de diminuir a deposição de colágeno, né, ou tecido de cicatrização, nesse local. Então, nós realizamos isso de rotina em pacientes com uma história conhecida de queloides, com excelentes resultados. Diminui bem o risco. Sim. Perfeito. Arthur Gomes, ele pergunta, daqui a uma semana opero minha hérnia de disco e estou um pouco apreensiva. Existe algum risco nessa cirurgia? Então, como comentamos anteriormente, qualquer cirurgia, Cláudia, tem riscos. Então, o que é importante? Se o paciente estiver bem avaliado, como comentamos antes, parte sanguínea, se não tem anemia, se não tem problemas de coagulação, se a parte cardiológica está ok, os rins, ou seja, se tiver tudo bem avaliado antes da cirurgia, o risco, se essa cirurgia for realizada por um bom profissional num bom hospital, o risco é muito pequeno. Ok. Patrícia Gomes de São Paulo, ela disse que tem uma filha que tem 14 anos e já percebe que a filha não tem um nariz bonito e a filha já está se queixando do formato do nariz. Se ela já pode se submeter a uma cirurgia plástica? Não pode.
Na verdade, enfim, cirurgias de nariz, elas só estão autorizadas a partir dos 16 ou 17 anos de idade. Porque nessa idade, as cartilagens, os ossos, a pele, o crescimento do nariz já vai estar completo apenas com 16 ou 17 anos. E as crianças ou adolescente, ele vai ter uma estrutura de personalidade melhor para encarar as mudanças que a cirurgia vai trazer. Tem mais perguntas chegando. Eita! Lenir Vec da Silva, ela diz, depois de uma cirurgia de abdômen, há possibilidade de engordar braços e pernas por não haver mais a gordura abdominal? Então, quando um paciente realiza uma cirurgia de contorno corporal e volta a engordar, esse aumento de peso ele vai ocorrer difusamente em todo o corpo, inclusive naquele local que foi operado. Não é que tirou a barriga e não vai ter mais barriga e vai ter mais perna, mais braço, não? Não, okay. A gordura pode voltar. Então, é por isso que sempre colocamos, Cláudia, que a cirurgia plástica, ela faz parte de um programa de bem-estar que necessariamente deveria envolver a prática regular de exercícios físicos e uma dieta saudável. Ok. Juliana Conde, estou prestes a fazer uma mamoplastia redutora, a gente já falou sobre isso. Marquei 2 vezes e desisti por medo da anestesia. Minha médica e a anestesista me tranquilizaram em relação aos perigos, mas ainda não foi o suficiente. Qual é a melhor e a mais segura? Anestesia geral ou peridural? Então, essa cirurgia ela pode ser realizada de várias formas. Ela pode, se for uma retirada pequena de pele, é até possível fazer com anestesia local e sedação. O segundo tipo de cirurgia que você pode usar é a peridural com sedação. Então, a peridural é uma picadinha nas costas que vai te anestesiar daqui para baixo e você recebe uma medicação na veia para dormir durante a cirurgia. A anestesia geral já é uma anestesia onde você usa o tubo na garganta. Então, esses 3 tipos de anestesia são possíveis, são seguros, mas, novamente, quando realizadas por um bom profissional, num hospital adequado. E essa paciente, ela deve considerar que a anestesia hoje ela é extremamente segura quando você tem um bom profissional e um bom hospital realizando, porque você tem também drogas que são cada vez mais modernas, cada vez mais rapidamente metabolizadas pelo fígado, e com isso os pacientes conseguem acordar muito bem e muito rápido após a cirurgia. Perfeito. O Thiago Moraes diz que tem mamas um pouco grandes, já fez academia, mas isso incomoda muito. E se existe alguma técnica que diminua essa mama masculina, e se existe alguma cirurgia com a qual é recomendada? Sim, a ginecomastia, que é o aumento das mamas em homens, ela pode ser tratada através ou de lipoaspiração, né, se o componente principal da mama for gordura, ou através da retirada de um pouquinho de glândula também. Então, muitas vezes se faz os dois, a lipoaspiração e a retirada de um pouquinho de glândula mamária. E essa cirurgia tem sucesso? Sim, é extremamente segura e extremamente bem sucedida. Paula Medeiros diz que é portadora de lúpus, gostaria de saber se isso impede a realização da cirurgia plástica nos seios. Ela disse que já fez abdominoplastia há mais de 5 anos e correu tudo bem. Então, novamente, é o que colocamos. A cirurgia só deve ser realizada quando qualquer doença de base que o paciente tiver esteja controlada. Então, provavelmente, a cirurgia anterior da paciente houve sucesso porque a doença de base estava controlada. Então, a mensagem é essa: qualquer doença crônica que a pessoa tiver, tipo pressão alta, doença reumática, diabetes, etc., não pode realizar nenhum tipo de cirurgia se qualquer uma dessas doenças estiver descompensada. Elenir Médici diz que tem 49 anos, que é super vaidosa e que já fez vários procedimentos no rosto e que agora está com vontade de fazer um mini lifting. Se é recomendado ou se é melhor esperar para que chegue aos 55 anos? Essa é uma pergunta que é impossível responder sem a análise do paciente. Então, o que colocamos hoje é que o paciente deve procurar o cirurgião quando uma boa noite de sono ou uma boa maquiagem não consegue mais esconder os sinais de envelhecimento. Então, a paciente deve procurar o cirurgião para uma análise honesta da situação. O que colocamos em relação à cirurgia de face hoje é que é possível realizar essa cirurgia cada vez mais precocemente com cirurgias com incisões reduzidas e assim cicatrizes menores. Então, você consegue fazer com que a aparência, a diferença entre o pré-operatório e o pós seja muito sutil. Né? Então, hoje, eu acredito que seja melhor fazer isso, porque, por exemplo, se você atende uma pessoa que tem sinais exuberantes do envelhecimento facial e você fizer a cirurgia de face, vai ser muito perceptível que a pessoa operou, porque existe uma grande diferença de como ela entrou e como ela saiu do hospital.
Então é mais pela adaptação da própria pessoa e de todo mundo que vai olhar para ela e falar, o que você fez, Exatamente. né? O ideal é que as pessoas olhem para essa paciente e falem, nossa, você tá com uma carinha descansada, você tá super bem, tá Mas com a eu já aparência ouvi, refrescada. assim, um comentário do tipo, plástica, quem tem que fazer, que comece antes, porque quanto antes melhor. Tem sentido isso? O quanto antes melhor, ele é melhor de certa forma, porque quanto menor o sinal, quanto menos intenso o sinal de envelhecimento, menor será a cirurgia que será necessária para corrigir isso. Então, menor trauma cirúrgico, menor custo, recuperação mais rápida, etc. Então, nesse sentido é melhor. Mas depois vai ter que fazer outras, porque vai caindo. Exatamente. Mas, Cláudia, o que nós sempre devemos colocar dentro da ética? É muito importante que tente-se evitar a realização de uma cirurgia. É muito importante para o paciente entender que no melhor interesse do paciente é sempre não operar, certo? Então a cirurgia sempre tem riscos, etc. Então, se nós conseguirmos fazer com que o paciente não opere, é melhor para o paciente. É pior para o cirurgião, mas é melhor para o paciente. Então, isso é muito clássico em casos de contorno corporal. Então, vem o paciente que está acima do peso, quero fazer uma lipoaspiração. Então, o correto é fazer esse paciente emagrecer, entrar em forma e só analisá-lo quando ele estiver no peso ideal ou muito próximo disso. Porque às vezes nós conseguimos evitar até uma cirurgia fazendo com que esse programa de condicionamento físico e dieta resolva o problema. Maravilha. Bom, conversei com o Dr. Alan Landecker, que é uma pessoa especial e especialista no assunto de cirurgia e cirurgia plástica. Tenho certeza que te ajudou, viu? Se você tiver alguma dúvida, a gente vai encaminhar todas as perguntas do Dr. Alan. Eu vou te pedir também para responder algumas perguntas para a gente disponibilizar no nosso site. Muito obrigada por ter vindo. Com certeza, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui, podendo orientar as pessoas a buscarem cirurgias, né? Cirurgias plásticas cada vez mais seguras e felizes. E hoje a gente tem ferramentas na internet, você consegue achar o Dr. Alan fácil. Coloca no Google que você vai ver aqui. Sensacional. Muito obrigada, viu? Bom, né? A gente conversar com quem é sincero, com quem entende, com quem tem carinho pelo paciente.